Primeiro livro de Reis, capítulo 18, e o versículo 41 em diante. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve um ruído de abundante chuva. Só esse versículo está bom, não pode sentar? À vontade. Porque já se ouve um ruído de abundante chuva. Quero que guarde essa frase. E o Senhor colocou esta mensagem no coração. Eu fui procurar estudar sobre Elias. E acredito que Deus tem algo para fazer na nossa vida nesta noite, né? Elias, com certeza ele foi um dos profetas mais audaciosos que nós vimos na Bíblia. Elias, ele era muito audacioso, era considerado o profeta que fez cair fogo do céu, né, como a gente conhece a história dele. E Elias, ele vem um capítulo antes do capítulo que a gente leu. Eu vou começar a história de Elias no capítulo 17, até a gente chegar no final deste versículo. Elias entrega uma mensagem de confronto para o rei Acabe. Ele chega no rei Acabe e diz: Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. No capítulo 17, ele faz esse confronto para o rei Acabe. E ele diz: segundo a minha palavra, não vai cair nem orvalho, e nem chuva nesta terra. E ele fala isso para o rei Acabe, o rei de Israel. E por que acontece isso? Porque Elias chega e confronta o rei, dizendo que não haveria chuva, não ia chover. E essa mensagem ela tinha um propósito. Porque muitos podem pensar que Elias, e já ouvi algumas pregações falando sobre Elias, que ele veio e disse sobre a palavra dele, que não ia chover segundo a minha palavra. Essas são as palavras do profeta. Mas no Antigo Testamento, o profeta era conhecido e era dado o crédito ao profeta se a palavra fosse: assim diz o Senhor. Essa frase é o que faria com que o profeta tivesse crédito. Assim diz o Senhor. Mas o Elias foi diferente. Elias, ele diz: segundo a minha palavra, não vai chover nesta terra. E não foi por acaso que Elias disse. Alguns dizem que Elias era audacioso, Elias foi um desafiador, porque ele falava, Deus assinava embaixo, porque quando Elias falava, Deus logo dizia que Elias falou, então ele ia cumprir, ele ia fazer o milagre. Mas se nós formos vermos o contexto de toda a história, havia um propósito para aquela mensagem do profeta. A casa de Israel tinha abandonado os preceitos de Deus e seguia a deuses estranhos. Em primeiro lugar, Israel tinha abandonado Deus. Por quê? Porque Acabe, ele vai casar-se com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios,
ou seja, eram pagãos, adoravam um Deus estranho chamado Baal. E Acabe casa-se com essa mulher, que não era hebreia, era chamada então a Jezabel. Quando Acabe casa-se com essa mulher, Jezabel traz para Israel, para a casa de Israel, todo o costume dos pagãos, que era adorar a deuses estranhos, principalmente a Baal, o deus Baal. E ela ensina primeiro o seu esposo, Acabe, o rei, e depois a todo o povo de Israel acaba tomando esse costume. Então, a casa de Israel, o povo, ele tinha abandonado totalmente os preceitos de Deus e seguia deuses estranhos, conforme Acabe e o rei e a rainha. E a mensagem de Elias era que não haveria chuva por 3 anos e meio. A pergunta é: por que Elias fala para o rei que não ia chover? A mensagem tinha um propósito. Por quê? Porque como os costumes vieram dos pagãos, Baal era considerado o deus da fertilidade, meu. Então, era o deus que dava chuva. Para eles, era o Deus que fazia chover. E todo o povo começou a acreditar nisso. E o propósito de Elias era: a partir de hoje, todos vão saber quem é o Deus de Israel. Então, por que Elias ia falar que não ia chover? Exatamente porque eles aprenderam, alguns começaram a seguir o costume de que agora todo sacrifício para que houvesse chuva, para que todo o congresso que era feito ao deus Baal, o deus da fertilidade. E Elias chega com essa mensagem de crise: a partir de hoje, Acabe, não vai mais chover. Imagina, irmão, 3 anos e meio sem chuva na nação de Israel. Estava instalada a crise, o caos estava instalado, principalmente porque o povo de Israel, ele vivia da agricultura. Então todos nós sabemos, se não tem chuva, não há nada que nasça, que plante, que nasça. Então a crise estava instalada. E a mensagem era: a partir de hoje não vai haver chuva, e vocês vão entender por quê. E o rei Acabe se casa com Jezabel, acaba adorando ao deus estranho. Baal era o deus da fertilidade, como eu falei, e chegou o tempo de todos ali na casa de Israel. Elias praticamente diz: agora todos vão saber que Deus não divide a sua glória com ninguém. E nós vamos ver mais para frente que Elias reúne todos os profetas de Baal e faz um desafio com eles e diz: aquele Deus que mandar fogo do céu é o Deus de Israel. Porque o povo agora, pastor, eles estavam adorando a Deus de Israel, e adorando a um Deus estranho chamado Baal. Então a mensagem de Elias era exatamente para isso, para que eles parassem de adorar deuses estranhos e cochearem 2 pensamentos. Um pouco adorava a Deus, um pouco adorava a Baal. E a mensagem então era: chegou o tempo de todos vocês saberem que Deus não divide a sua glória com ninguém. Aí a gente vai para o capítulo 17 e no versículo 2. Então até aqui a gente entende o porquê da mensagem que Elias deu ao rei, que não ia mais chover, porque eles precisavam entender que o Deus que mandava a chuva, o Deus que cerrava os céus, era o Deus que criou os céus e a terra. Aí no versículo 2 do capítulo 17 diz assim: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, versículo 3: retira-te daqui,
neste versículo, Deus fala com Elias, depois dele ter dado essa mensagem de caos, de crise, Deus fala com Elias e diz: retira-te daqui. Por que Deus está mandando Elias se retirar? Por que Deus diz: ó, Elias, sai, retira-te e se esconde? Por que Deus está mandando Elias se retirar? Essa é a pergunta. Porque Deus queria que Elias saísse de cena, porque estava correndo risco de vida. Primeira coisa que nós aprendemos: às vezes sair de cena não é porque está mal, às vezes sair de cena muitas vezes é para preservar a tua vida. É Deus dizendo assim, ó, se eu mandar, ô Elias, se eu mandar você aparecer, você pode aparecer, mas se eu mandar você se retirar, se esconder, não inventa de aparecer, porque nada vai acontecer. É Deus preservando a vida de Elias, porque ele sabia que ele tinha muita coisa ainda para fazer através da vida de Elias. Então, primeira lição: quando Deus mandar a gente se retirar, é para nós não aparecer. A gente vai seguir o versículo, e o versículo vai dizer: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconda-te junto à corrente de Querite, ou o ribeiro de Querite, fronteira ao Jordão. É Deus dizendo: ó Elias, agora se retira, porque vai haver seca, não vai mais chover, e eu preciso te esconder, eu preciso te preservar, porque a obra que eu tenho na tua vida é muito maior. Aleluia. E a gente vai olhando mais para frente, Deus manda Elias ir para o ribeiro, Deus dá um lugar. Deus diz: olha Elias, tu vai se retirar, tu vai se esconder, e eu vou te dar o endereço, eu vou te dar o local para onde você vai se retirar, para onde você vai se esconder. Deus manda Elias ir para o ribeiro. Por quê? Porque lá ele ia ter a provisão da água. Do ribeiro ele ia beber da água. Aonde o povo todo estaria sem água, numa seca, numa crise, Deus mandou: Elias, eu tenho um lugar para você. Você vai se esconder ali. O que a gente aprende com isso? O que eu aprendi com isso? É que Deus está dizendo, ó, em tempo de seca, Deus tinha um ribeiro preparado para o profeta. Ou seja, quando a crise chegar, quando a seca chegar, Deus sempre vai ter um lugar preparado para você. Deus vai ter a provisão para você e para a tua família. Amém? Deus está dizendo: olha Elias, não vai mais chover 3 anos e meio, mas eu tenho um lugar para colocar você, aonde você vai viver da minha provisão. É Deus dizendo: em tempo de seca, em tempo de crise, em tempo de caos, eu sempre vou preparar um lugar para você estar preservado. É Deus dizendo assim: Elias, ô Elias, fica tranquilo, porque nesse tempo de caos, de seca, eu reservei um ribeiro para você. Aleluia. A provisão de Deus na vida do profeta é porque ele estava obedecendo a Deus. Ele estava na rota. Deus mandou ele ir e ele foi, porque Deus estava no controle de tudo, preservando o profeta. Retira-te daqui. Deus diz: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, fronteira ao Jordão. Deus não disse para Elias: ó Elias, agora tu sai de cena, se esconda em algum lugar. Não, Deus diz: ó, tu vai sair, vai se esconder, mas eu tenho preparado um lugar para você. Eu tenho um endereço e eu vou te dar esse endereço para você, eu vou te dar a rota para você chegar lá e ficar descansando. Elias ia ter, a pergunta é: Elias tem que procurar um lugar? Não. Por quê? Porque Deus já tinha preparado.
dado o endereço, Deus já tinha preparado o lugar, no GPS de Deus ele já tinha colocado o ribeiro de Querite. Só disse para Elias, segue o GPS. Aleluia. Elias ia ter um lugar preparado em meio à crise, em meio à seca. Um ribeiro, corrente de água. E Deus manda Elias beber a água do ribeiro. É o que Deus ordena. Me diz no versículo 4: beberás do ribeiro, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Deus mandou Elias beber água do ribeiro. Deus sabia que ali tinha água, um recurso natural, estava ali, e ele manda o profeta para aquele lugar, o ribeiro de Querite, e diz: olha Elias, tu vai lá para aquele lugar, porque lá tem água, e você vai beber dessa água, recurso natural. Só que há um detalhe que nós aprendemos aqui. Deus manda Elias para o ribeiro, aonde já tem água, recurso natural. Só que há algo aqui que ele complementa: Elias, tu vai beber do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. A pergunta era para Elias: eu vou lá, vou beber daquela água, do ribeiro, mas vou só tomar água? Vou beber da água? E o que eu vou comer? Deus falou: pode ir lá, que tem um recurso natural, tem água, mas se prepare, porque eu já ordenei aos corvos que te levem pão e carne todos os dias. E aqui a gente aprende o quê? Que o recurso natural está ali. Nós vamos chegar ali e vai ter água. Só que há pão e carne, não é recurso natural. Aqui Deus diz: eu ordenei aos corvos que ali te sustente com pão e carne. Quer dizer o quê? Que Deus mandou Elias para um recurso natural, só que também haveria algo sobrenatural na vida de Elias. O que nós aprendemos? Um equilíbrio. Que nós vamos viver de água. Elias, tu vai viver da água do ribeiro, só que o sobrenatural, quem vai fazer sou eu. É Deus dizendo para nós, o equilíbrio, que nós vamos ter o recurso natural, mas também nós vamos precisar viver do sobrenatural de Deus na nossa vida. É Deus dizendo: da água você não vai precisar orar, não vai precisar jejuar, porque ali está o recurso natural. Você não vai precisar buscar, você não vai precisar ir atrás das bênçãos, porque vai estar ali, já está ali o recurso natural. Mas tem uma coisa: você não vai precisar ir na igreja, você não vai precisar buscar a face do Senhor, você não vai precisar vir aqui no templo de Deus, como diz o capítulo 7 de 2 Crônicas, que fala que aqui nós iríamos se converter, aqui nós iríamos buscar a face do Senhor, aqui nós iríamos nos humilhar, e aqui Deus ia ouvir a nossa oração. É Deus dizendo: o recurso natural já tem, só que tem uma coisa, há um equilíbrio, você vai precisar buscar o sobrenatural para a tua vida. Pão e carne é um recurso sobrenatural. Não se esqueça que você não vai se manter só com as coisas de baixo. É Deus dizendo que nós não vamos se manter só com as coisas de baixo. É Deus dizendo: você vai se manter com as coisas de baixo, mas também você vai precisar das coisas do céu para a tua vida. Aleluia! Aleluia! É o equilíbrio das coisas terrenas, das coisas físicas, mas também de nós vivemos o sobrenatural de Deus para a nossa vida, para a vida da nossa família. Nós vamos precisar buscar o milagre de Deus todos os dias, porque se nós não viver o sobrenatural de Deus, se nós não viver o relacionamento com Deus, nós não vamos conseguir chegar no destino que Deus tem para nós.
Beberás do ribeiro e ordenei os corvos que ali te sustentem. Deus não falou, vai para o Querite, que eu vou ordenar que os corvos ali te sustentem. A pergunta é, Deus falou assim para o profeta? Ó, Elias, pode ir lá para o ribeiro, quando você chegar lá, eu vou ordenar que os corvos ali te sustentem. Não foi assim. Deus falou, ó, Elias, vai, que eu já ordenei aos corvos para que ali te sustente. É Deus dizendo assim, ó, Elias, antes de eu falar com você, antes de eu te dar a rota, antes de eu te dar o lugar, antes de eu te dar o endereço, antes de eu falar com você, eu já tinha feito uma reunião com os corvos. Eu já tinha feito uma reunião com os corvos e dito, ó, eu vou mandar o profeta para esse lugar, e lá vocês vão sustentar ele com pão e carne. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Que pode passar por dificuldades, pode passar por crises, pode a tua família estar passando por momentos difíceis, mas se você estiver no ribeiro do Querite, como Deus te ordenou, pode esperar que a provisão já está no lar. Deus já ordenou que a provisão vai estar lá na tua casa, porque você está no lugar aonde Deus te colocou, aonde Deus te ordenou. É como Deus disse, Elias, pode ir para lá, porque eu já ordenei aos corvos que ali te sustentem. Aleluia. É Deus dizendo para mim e para você, ó, se você estiver na rota que eu te colocar, se você estiver na obediência, pode ter certeza que a provisão já está decretada. Aleluia, glória a Deus. Então foi Deus que já tinha ordenado aos corvos que ali sustentasse o profeta. Ele já poderia ir tranquilo, porque o decreto, o milagre, o sobrenatural, Deus já tinha decretado na vida dele. Elias recebe a provisão de Deus. E a gente continua lendo ali, beberás da torrente, eu ordenei os corvos que ali te sustentem. Deus, no versículo 2, ele dá o endereço, ele dá a rota. Mas por que ele estava, por que Elias, ele vai para ali? Elias não precisava procurar para onde ir, porque Deus já tinha dado a rota. Então Elias recebe ali a provisão de Deus. A provisão de Deus. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, que acredito que Deus já tinha preparado essa mensagem para alguém ouvir nessa noite, fosse dar um título para essa mensagem, e eu ia dizer: da provisão de Deus, a abundante chuva. Aleluia. Da provisão de Deus, a abundante chuva. Deus falando com Elias, é Deus dizendo, quando Deus dá o lugar, dá a rota, dá o endereço, é Deus falando: Elias, você não vai precisar sair em busca, você não vai precisar sair caçando, você não vai precisar sair buscando, porque você vai só precisar descansar, porque eu já ordenei a provisão para a tua vida. É Deus dizendo: descansa, meu irmão, descansa, irmã, descansa, porque Deus já tem a provisão certa, só descansa. Você não vai precisar sair buscando bênção em outro lugar, porque aonde você está, aonde Deus te colocou, ali Deus já ordenou a provisão para a tua vida e para a tua família. Aleluia. E aí uma coisa que me chama a atenção nesse texto é Deus, e eu fui olhar, Deus, a pergunta é: Deus já tinha usado outra vez corvos? Deus já tinha usado outra vez
corvo, e eu nunca vi aqui. Deus nunca tinha usado o corvo. E aí eu aprendo uma coisa, irmão. Se eu e você estivermos aonde Deus colocou, aonde Deus ordenou, Deus vai fazer algo novo. Deus vai fazer algo inédito na tua vida. Quando Deus fala isso para Elias, e eu me pergunto e penso na cabeça, como Elias deve ter pensado: espera aí, Senhor, corvos vão me levar carne e pão? Elias deve ter pensado: eu nunca vi isso antes. Será mesmo? É Elias pensando: mas eu nunca vi isso antes, nunca li isso antes, nunca ouvi isso antes. E parece uma coisa tão passando assim, irmãos, olhando, lendo superficialmente o texto, a gente passa despercebido e parecendo que é algo fácil. Mas, Melqui, é Deus dizendo: Elias, pode ir para lá, que eu vou mandar os corvos te levar carne e pão todo dia. Como assim? Como assim? E eu aprendo uma coisa aqui: aquilo que Deus nunca fez, aquilo que eu e você nunca vimos acontecer, Deus pode fazer na tua vida e na minha. Aquilo que muitas vezes a gente vê muitos falando e contando os testemunhos, e nós pensamos: mas será mesmo? E às vezes é coisa acreditável, só que isso aqui é coisa inacreditável. Pensar que corvos iriam sustentar o profeta todos os dias levando carne e pão, não é uma coisa fácil de acreditar. Mas sabe o que Elias fez? Eu vou, porque eu creio. Isso é, irmão, isso não é pensar naquilo que vê, naquilo que lê, naquilo que ouve, mas é pensar e crer naquilo que a gente não pode ver, naquilo que a gente, nos nossos olhos naturais, não pode acontecer, mas é crer, é ter fé, que o Deus que te chamou, o Deus que te colocou aqui, o Deus que te chamou pelo teu nome, Ele é fiel para fazer muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. É Deus dizendo: ei, os meus pensamentos é diferente, é muito maior, os meus caminhos é muito maior que os teus sonhos. São assim, pois os meus, é Deus dizendo, pois os meus sonhos para você é muito maior. Aleluia. Do que você tem pensado. Aleluia. Glória a Deus. E ali está Elias, e o texto vai dizendo que Elias ficou ali, os corvos levavam pão e carne, ele bebia do ribeiro, bebia a água do ribeiro, onde toda a nação estava em crise. E no versículo 6 diz: os corvos traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. E o versículo 7: mas passados dias o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. E agora? Secou o ribeiro. Secou o ribeiro. Irmãos, pensa comigo. Elias estava ali, tinha água, tinha pão e carne de manhã, tinha pão e carne à noite. Elias estava bem. Você acha que Elias queria sair dali? Não queria sair dali, porque ele estava confortável ali. Tinha água, tinha pão, tinha carne. Só que o que Elias ainda não tinha entendido, que aquilo que Deus estava fazendo na vida dele
era algo provisório, era uma provisão temporária. E nós vamos entender daqui a pouco. Elias não queria sair dali. Estava tudo bem, tinha água, tinha carne, tinha pão, ele estava confortável. Elias queria sair dali? Não. Por quê? Porque ele estava numa zona de conforto. E o versículo 7 vem e nos diz que secou-se o ribeiro. Secou-se o ribeiro. Aí o que acontece? Deus volta a falar com ele. A gente não vê Deus falando com Elias enquanto ele estava comendo e bebendo do ribeiro. Mas Deus fala com Elias quando acaba a água, quando acaba a provisão. E aí eu aprendo, nos momentos mais difíceis da nossa vida, eu tenho certeza que já aconteceu com você. Os momentos mais difíceis da nossa vida, quando nós pensamos em desistir, quando nós pensamos em parar, quando nós não olhamos para frente, não vemos nada, quando olhamos para o lado, não vemos nada, quando olhamos para trás, não tem nada, quando nós nos deparamos por uma geografia totalmente contrária, por uma situação totalmente caótica, uma crise instalada na nossa vida, e nós pensamos em parar, eu tenho certeza que Deus já falou contigo. Porque eu já passei por isso. Quando eu disse principalmente quando nós desafiamos Deus, porque Deus é um Deus que gosta de desafios. Chega um momento na nossa vida que diz: se és tu mesmo, Senhor, fala comigo. Eu vou mais uma vez lá, e se o Senhor não falar comigo, eu não vou mais. Aí Deus diz: meu filho, te acalma, porque o tempo de provisão está passando, eu estou te sustentando até aqui, mas está vindo um tempo aonde a abundante chuva virá na tua vida, na tua família, e você vai olhar para trás e vai ver que Deus é um Deus fiel. Aleluia! Ele já estava confortável, já estava numa zona de conforto, mas só que acaba a água do ribeiro. O querido irmão, é uma provisão temporária, porque Elias vai se prender ao ribeiro se Deus tem uma abundante chuva. Por que Elias ia ficar ali e se prender ao ribeiro se Deus ainda tinha coisa maior para fazer na vida dele? E a nossa mente, ela é tão pequena que nós não conseguimos ver o que Deus tem para a nossa vida. É muito maior. A Bíblia fala isso. E seca o ribeiro, só que Deus precisava ainda fazer coisa muito grande na vida de Elias e para o povo. E aí, continua a história e a gente chega no versículo que a gente leu, para nós caminhar para o fim. Aí passa-se 3 anos e meio de totalmente seco, totalmente uma crise instalada. E Deus volta a falar com Elias, diz, então disse, e Deus disse para Elias: vai lá, corre e fala com Acabe. E Elias vai e diz a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve um ruído de abundante chuva. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque nós nos apegamos muitas vezes na provisão, porque nós não entendemos o que Deus é, um Deus de coisas grandes. Lembra lá no deserto, quando o povo estava caminhando no deserto rumo à terra prometida, que Deus diz: eu tenho uma terra para vocês, uma terra que emana leite e mel, uma terra de prosperidade para a vida de vocês. Só que o povo começa a murmurar e Deus começa a enviar o maná para eles, para o povo.
E o maná tinha que pegar todos os dias, não podia guardar, porque se guardasse o maná ele apodrecia. Então todos os dias era a provisão de Deus para o povo. Deus enviava todos os dias o maná. Então o que nós aprendemos com isso? E Deus dizia assim: por que vocês querem guardar o maná, se eu tenho uma terra que mana leite e mel para vocês? Porque o povo, como ele chovia bastante, caía muito maná, o povo queria guardar um pouco para o outro dia. Mas quando chegava no outro dia estava podre, porque Deus dizia que ele ia sustentar todos os dias, ele ia mandar o maná. Todos os dias. Era uma provisão temporária. E Deus, eu vejo Deus dizendo: por que vocês querem guardar o maná, se eu tenho uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera para vocês? É Deus dizendo: vocês vão passar por esse momento, mas creia que vai chegar um momento na vida de vocês que não vai mais precisar de maná, não vai precisar mais de provisão temporária, não vai precisar mais de todos os dias eu mandar o maná, porque todos os dias vocês vão viver numa terra próspera que manda leite e mel. E Elias chega e Elias fala ao rei e diz: ó, sobe, come e bebe, porque já se ouve um ruído de abundante chuva. E Elias, 42 em diante, subiu a Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Elias vai orar, enquanto diz: ó, Acabe, vai porque vai chover. Eu já estou vendo o ruído aí de chuva, e não é pouco, é uma abundante chuva. Vai, pode ir que vai chover. E o profeta vai orar. E a Bíblia diz que o profeta está orando e diz para o secretário que ele, ó, vai lá, olha para a banda do mar, vê se tem alguma nuvem. O secretário vai e olha e não tem nada. Ele volta para ó, não tem nada. Sabe o que é interessante, irmão? Aqui eu gosto dos detalhes da Bíblia. É que o profeta disse: ó, já se ouve um ruído de abundante chuva. E como o secretário não tinha visto nada vindo na banda do mar, nas nuvens, nada. Sabe o que é isso, irmão? É para quem crê. É para quem vê o invisível. É para quem anda pela fé, não pelo aquilo que vê, não pelo aquilo que ouve, mas é pelo aquele que crê num Deus que pode fazer grandes coisas na nossa vida e anda pela fé. Não é todos que vão ver, irmão, não é todos que vão sentir, mas é aquele que está nos caminhos de Deus e na obediência do Senhor, e é aquele que tem fé para acreditar. E assim faz o profeta mais algumas vezes, até que ele, a sétima vez, disse, versículo 43: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Aleluia. E aqui eu acabo a mensagem desta noite, chegando ao fim, dizendo para você que a provisão para a tua vida Deus tem, mas não é aquilo que Deus sonha para a tua vida. Deus sonha para você e para a tua família uma abundante chuva. Não é muitos que vão acreditar, não é muitos que vão crer, porque isso é para quem tem fé. É Deus dizendo: ó, vai passar momentos difíceis. Quem sabe no momento da crise você vai pensar em desistir. Quem sabe a tua família já está pensando em largar tudo. Mas é Deus dizendo nesta noite para você: ei, eu estou te sustentando neste momento de crise, mas o que eu tenho para você é uma abundante chuva. Aleluia. Aleluia. A terra prometida que eu tenho para você é uma terra que mana leite e mel. A terra que eu tenho para a tua família é uma terra de prosperidade. A terra que eu tenho para você, o ministério que eu tenho para você, não é somente uma provisão temporária, é uma coisa eterna, algo sobrenatural, que muitos não vão acreditar quando
olharem para você. Muitos não vão crer, aleluia, mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso, que pode fazer da terra seca uma abundante chuva na nossa vida. Eu quero te convidar a ficar de pé. Quero orar com vocês. E quem sabe Deus falou contigo nesta noite. Pedir para a banda cantar um hino, e eu vou estar orando com vocês. Quem sabe você está pensando assim: será que essa palavra é para mim? Será que Deus vai fazer algo sobrenatural na minha vida? Eu não sei não, porque o que eu estou vendo, o que eu estou contemplando, o que eu estou vivendo, na geografia que eu estou, parece que não há algo assim que vai acontecer sobrenatural. Parece que não vai acontecer. Irmão, mas olha o que Elias viu. Olha o que Elias passou, sendo sustentado por corvos, trazendo carne e pão todos os dias. E é Deus dizendo para você nesta noite: o que eu tenho para você, você nem imagina. O que está acontecendo agora, pastor, é algo provisório. O que está acontecendo agora é uma provisão temporária. Porque o que eu tenho para você, os teus olhos vão ver, vão contemplar. Aleluia. Nós vamos estar cantando. E eu quero orar com você. Eu quero orar com cada um de vocês. E quem sabe se Deus falou ao teu coração. Se você quiser vir à frente, a gente vai estar cantando. Vai estar aberta a oportunidade para você vir receber. Vir até ao altar e receber aquilo que Deus trouxe nesta noite. Isso é para quem crê. Isso é para ser como Elias. Que mesmo pensando, não, isso não vai acontecer. É impossível um corpo ir lá me trazer carne e pão toda noite, toda manhã. Eu não acredito que Deus vai mudar essa situação na minha vida. Eu não acredito que Deus vai fazer na minha família aquilo que eu tenho tanto orado. Eu não acredito mais. Mas é Deus dizendo: pode crer. Pode crer, porque vai chegar o momento, uma abundante chuva na tua vida, na vida da tua família, naquilo que você não vê mais solução. Eu quero dizer nesta noite para você: até aqui você tem vivido a provisão de Deus, mas o que Deus tem para você é muito maior, é uma abundante chuva. Se você quiser vir receber esta oração aqui no altar e desabafar com Deus e dizer: Senhor, eu não sei não, Pai, eu não sei não, Senhor, será que vai acontecer na minha vida?
quando tem precisado, o Senhor tem provido na vida deles. E quando a família tem precisado, o Senhor tem realizado. Aleluia. Mas eu creio em coisas maiores do que o Senhor. Oh, Espírito de Deus. Que a Aleluia. provisão é temporária, mas algo sobrenatural o Senhor vai fazer na nossa vida. Porque nós temos um Deus Todo-Poderoso, um Deus que faz o impossível na vida de cada um de nós. E se aqui nesta noite alguém crê na provisão do Senhor, eu tenho certeza que vai viver uma chuva abundante, uma chuva abundante, uma chuva abundante, uma chuva abundante. O Senhor é Deus, Que testemunho lindo, que história incrível, incrível, desse personagem que se inicia a sua história dizendo que cuja perante da face de Deus eu estou. Ele disse: segundo a minha palavra, não choverá sobre a face da terra, nem orvalho cairá. Aí Deus manda ele para um ribeiro de alimento, os corvos vão ali e abençoa ele, sustenta ele, seca o ribeiro. Deus manda ele para uma casa de uma viúva. Aleluia. A viúva, ele vai ter com o rei. Eles vão fazer prova de quem é Deus em Israel aí. Vamos ver se Deus não é com esse homem. Aí Jesus disse assim, Jesus vendo os milagres, Jesus fazendo os milagres, Jesus disse assim: vocês verão sinais maiores do que estes. Vocês verão o Filho do Homem descendo e subindo do céu, trazendo bênção muito maior do que esta. Aleluia. Se nós cremos em Jesus e vivemos perante a sua face, não tem nenhum mal que possa nos vir. Aleluia. Deus vai prover, Deus vai mandar os corvos, a viúva, o ribeiro, aonde quer que nós estejamos. E se nós estivermos lá dentro da caverna, Deus vai aparecer com a voz suave e delicada, vai dizer: o que tu está fazendo aí nesse lugar? Aleluia. Deus nos chama para viver seus milagres. Deus nos chama para viver seus propósitos, são grandes. Não para nós ficar dentro da caverna, porque o propósito de Deus na nossa vida é milagre, é poder, é graça. Amém? Palavra maravilhosa. Eu saio daqui agradecido a Deus, né? Obrigado, irmão presbítero, irmão André, que Deus abençoe sua vida, né? Trouxe essa palavra maravilhosa que nos enche o nosso coração cada vez mais de fé, né? É uma alegria muito grande. Hoje nós não tivemos a presença do irmão Manuel, também do irmão